Olá, muita paz para todos e todas. Eu me chamo Renato José, sou estudante e trabalhador espírita há muitos anos e estou aqui conduzindo esse estudo, pesquisando dicionário, pesquisando internet, para a gente entender bem esse livro, a Gênese, um dos livros da base da doutrina, que são 5. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Alguns espíritas acrescentam outros livros, né, dizendo que o que é o Espiritismo, obras póstumas, não. Os 5 da base da doutrina são esses. Os outros também são importantes, é claro. A proposta aqui é estudar esse livro porque ele é muito rico e às vezes com a linguagem complexa. Por isso eu quis deixar aqui, tentar deixar com a linguagem mais fácil, com a linguagem mais trabalhada para a gente compreender. Vamos pedir o auxílio do alto, a bênção do nosso Senhor Jesus e a luz dos espíritos amigos, que eles querem que nós entendamos o que foi trazido por essa doutrina. Que Jesus, lá quando estava encarnado na Terra, disse que não poderia dizer todas as coisas, mas que enviaria um Consolador para dizer essas coisas e repetir o que ele disse. E é isso que a doutrina faz. Tá bom? No último vídeo nós estudamos a eterna sucessão dos mundos. E agora nós vamos estudar a vida universal, que é o penúltimo título desse capítulo 6. O penúltimo. O próximo será a diversidade dos mundos. Então nós vamos estudar agora a vida universal. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, apareceu imaginária a certos pensadores prevenidos. Qualificaram-na ironicamente de imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos, toda a sua perfeição. Então, muitos pensadores, muitos filósofos zombaram até da existência da alma e também da imortalidade da alma. Né? Porque há filósofos de linhas que não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em Deus. Né? Um dos grandes pensadores que passaram por aqui, Nietzsche dizia isso. Né? Então ele fala aqui que não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. O espetáculo da criação é tudo isso que a gente vem estudando do universo, da eternidade, do infinito do universo, e também dos espetáculos que nos são oferecidos aqui na Terra, de assistir à grandiosidade da natureza. Então, ele está querendo dizer que só a vida continuando, a vida sendo eterna, a vida não só do espírito, mas a vida como forma geral de tudo, faz sentido para essas coisas gigantescas e maravilhosas. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Que os mundos sejam morada de seres que as contemplam e lhes descobrem, sob o véu, o poder e a sabedoria daquele que as formou. São questões que já nos não oferecem dúvida, mas que sejam solidárias às almas que os povoam. É o que importa saber. Então, eu entendo que quando ele fala que não há mais dúvida, chega um momento para o espírito que não há mais dúvida. Mesmo ele nascendo bebezinho, reencarnando, ele traz essa certeza dessa amplidão, dessa continuidade, dessa vida eterna. Ele chega trazendo essa certeza
são pessoas que você vê que têm mais estabilidade na sua felicidade, têm mais estabilidade na sua fé, não na forma religiosa da fé. É o que eu digo, a fé quando vira certeza. As catástrofes, as grandes dores, as grandes tragédias não abalam muito esses espíritos. Claro, abalam enquanto ser humano encarnado aqui, que gosta de viver com pessoas, que não quer ver a destruição e a morte, mas na essência da alma ele se mantém forte. São seres que já trazem isso, mas que sejam solidárias às almas que povoam. Nós somos solidários. Nós temos esse encontro, nós temos essa igualdade de vida eterna, essa igualdade de jornada evolutiva. Estamos todos submetidos às mesmas leis de Deus. Somos todos emanados desse sopro divino, dessa inteligência suprema. Essa é a solidariedade entre os espíritos. Com efeito, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte e sem vida. Então ele está dizendo aqui que nós temos dificuldade em considerar esses globos como simples massas de matéria, que na verdade, como estudamos, são condensações do fluido universal. São aglomerações da poeira cósmica que se formam, prestam um serviço à natureza por milhões de séculos e depois se desfazem. Milhões de séculos para a nossa contagem, porque lá a gente já sabe que não tem contagem. E depois se desfazem. Para a gente, olhando para o céu, olhando as estrelas, olhando a beleza, quando vem as fotos do mundo do espaço, as fotos da NASA, nós nos maravilhamos com tanta coisa, mas que ele diz que são massas de matéria inerte. Custa-lhe a pensar, ou seja, é difícil imaginar, mesma coisa, que não haja nessas regiões distantes magníficos crepúsculos. Crepúsculo é aquele pôr do sol maravilhoso, né? Aqui em Salvador tem um fantástico, numa praia chamada Ponta de Humaitá. Até os baianos fazem turismo lá para ver esse pôr do sol, esse crepúsculo na Ponta do Humaitá. É uma coisa magnífica. Então, custa-lhe pensar que não haja isso, não haja esses magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa. Então, ele está dizendo que para a gente é difícil imaginar que nesse espaço vazio não haja isso. Custa-lhe a imaginar, digo, que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se, como em sua própria vida, seja baldo da existência e carente de qualquer ser pensante que possa conhecer. Que seja baldo, quer dizer, que está desprovido, que está carecido de existência e carente de qualquer ser pensante que possa conhecer. Eu entendo que aqui ele deu um reforço nessa coisa do grande vazio, do grande espaço, como a gente estudou capítulos atrás, o deserto do espaço. O deserto do espaço que a gente estudou aquele capítulo, está aí no vídeo 42 que a gente estudou. Então ele está aqui, vamos voltar ao título, estamos falando sobre a vida universal, ou seja, a vida do universo. O universo como um todo produzindo a sua vida. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação, faz-se mister acrescentar a da humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Então ainda vamos entender o que ele quis dizer. Ele preparou nesse parágrafo e a gente vai desenvolver, né? Ele fala que faz-se mister, ou seja, é muito importante acrescentar essa ideia da humanidade solidária.
E ele diz que nessa solidariedade da humanidade, estarmos um solidário ao outro, eu acredito que ele está falando até de espíritos de outras dimensões, de outros mundos. É nisso que consiste o mistério da eternidade. Todos nós estaremos como espíritos puros um dia. Seja de qual mundo for, seja em que ponto da jornada estiver, seja o comportamento que tenha, ele diz aqui que seremos solidários lá na frente, porque estamos submetidos à lei de existência. Essa é uma interpretação minha. Então há o encontro. Há o encontro. Porque quando atingirmos a pureza de espírito, estaremos todos no mesmo nível de evolução intelectual e moral, de capacidade de compreensão das coisas, né? Porque a inteligência vai estar super desenvolvida. Então, fiz aqui uma interpretação desse primeiro parágrafo e que ele nos convida a compreender essa coisa da humanidade solidária. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos. Então é isso mesmo, até os mundos entre si têm essa solidariedade na eternidade. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar, quer dizer, é uma fraternidade que nós ainda desconhecemos aqui na Terra, foram postos a esses mundos. Então, esses mundos têm esse laço. Esses mundos que a gente estudou, que a gente viajou tanto, né, de planetas, de galáxias e etc., tem esse laço de fraternidade. Afinal, estamos submetidos à mesma lei divina. Lá atrás ele fala de uma lei que rege tudo. Uma lei que rege tudo. E eu fiquei lá naquele momento um pouco sem compreender essa uma lei que geram forças, que geram outras leis. E depois me caiu a ficha. Essa uma lei é a que emana do Criador, de Deus. É uma lei que rege tudo. E que derivam aí forças e leis. E que todos esses mundos estão solidários nesse sistema de obediência às leis e às forças, e solidário à lei de evolução que vai acontecer com todos os mundos e com todos os espíritos. Então, olha só a igualdade e a solidariedade de Jesus conosco, de outros espíritos puros conosco. Estaremos juntos um dia, estaremos no mesmo nível de amor e de intelectualidade um dia. E o nosso Senhor Jesus deixou o recado: qualquer um de vós pode fazer o que eu faço. Olha aí, ele se colocando como um igual, apenas como um irmão mais experiente na jornada. Aqui está destacado em itálico nesse trecho. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos um dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente segundo suas funções de vida e suas mútuas simpatias. Então eu fiquei feliz ao ler esse trecho itálico, porque eu entendi aqui que as interpretações que eu fiz agora há pouco, nesse mesmo vídeo, estão coerentes, que ele está dizendo aqui que todos, mesmo de moradores de outros astros, né, são habitados por inteligências e que não são seres desconhecidos, como às vezes a ficção científica nos mostra seres totalmente estranhos, diferentes. Pode ser até diferente na aparência corporal, porque cada mundo tem a sua necessidade de um corpo físico diferente, até pela densidade desse mundo.
mas que todos traz na fronte a sua unidade, a sua igualdade, que é espírito. São espíritos encarnados na jornada, destinado à pureza. Isso é a marca na fronte de todos os espíritos. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. Ó, botou terras no plural, né? As terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino, que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Então, é a emanação do Espírito Divino. Nós, inteligências do universo, espíritos, nós somos emanação do Espírito Divino. Não que Deus seja Espírito, mas emanação da essência divina. E que abrange a extensão dos céus e permanece como tipo primitivo, quando nasce primitivo, e final da perfeição espiritual. Então, em toda essa jornada, dos primitivos à perfeição, está aí a grande família universal, a grande família que ele bota como unidade. Então, você vai em que planeta for, você vai num planeta selvagem, como já foi o nosso, selvagem da vida animal ainda ser nas cavernas, ser sem tecnologia. Você vai em qualquer planeta, está lá o espírito com essa marca na fronte. Essa marca que a gente citou. Você pode ir no mundo espiritual, iluminado, puro, ditoso. Estão lá os espíritos de luz. Está com essa marca na fronte. Somos da mesma família. Somos unidade em Deus. Porque singular aberração, se há podido crer, fosse mister, né, fosse importante, negar a imortalidade. Negar a imortalidade, as vastas regiões do éter, quando a encerravam dentro de um limite inadmissível e de uma dualidade absoluta. Essa crase nesse ar me deu a interpretação do parágrafo. Não é agora, é que eu li antes, né? Essa crase me matou no início. Então ele está querendo dizer que é uma aberração negar a imortalidade a essas regiões do éter. Quer dizer, negar a imortalidade, negar para a imortalidade as vastas regiões do éter, quando a encerravam dentro de um limite inadmissível de uma dualidade absoluta, a dualidade tempo-espaço, né? A dualidade tempo-espaço. Então ele está dizendo que as vastas regiões do éter também têm a imortalidade. Que essa imortalidade, que essa vida que segue está em tudo. Está em tudo. Então, não pode negar a imortalidade dessas vastas regiões, que tudo é imortal. Né? Seria uma aberração negar que o universo é imortal. Os planetas morrem? Sim. Os sistemas se acabam, se desfazem? Sim. Mas a gente sabe que aquela matéria volta à grande massa, como fluido universal. Que eu fiz a comparação no vídeo anterior com o nosso corpo, que morre, se desfaz em substâncias químicas e voltam para o solo. Mesmo que ele tenha sido cremado, aquele pó estará ali toda a química do nosso corpo. Apenas que a parte líquida evaporou antes, né? E no caso de enterrar no cemitério, tanto a parte sólida como a líquida estão ali juntos, se decompondo, e voltam para a natureza. Eu fiz essa comparação dos planetas que também se degradam e voltam para a grande massa. O verdadeiro sistema do mundo, quer dizer, o sistema do mundo que ele quer dizer, a ideia de como o mundo se formou, né? Ele chama de sistemas. Cada ideia é um sistema.
Mas ele está dizendo aqui, o verdadeiro sistema, a verdadeira ideia do mundo deveria, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia. A doutrina dogmática é a doutrina da igreja, né? Foi ela que construiu o sistema que aprendemos antes. Qual foi o sistema da doutrina dogmática? Que Deus criou o mundo em 7 dias, que Deus criou o homem do barro e criou a mulher da costela, criou um sistema, né? Que a terra é o centro do mundo, que só existe filhos de Deus na terra. Esse foi um sistema criado e que a humanidade da terra acreditou por séculos e séculos e séculos, que seria o sistema do mundo. E que existiria um julgamento para todos, se ele foi bom ou ruim, que seria destinado a um céu ou a um inferno. Depois criou-se a ideia de um purgatório. É um sistema. Se ele fosse verdadeiro, ele teria que vir antes, teria que preceder a verdadeira doutrina dogmática. E a ciência preceder a teologia. Esta se transviará tanto que irá colocar sua base sobre a metafísica. A metafísica é a filosofia, né? A teoria filosófica, está aqui anotado, que busca entender a realidade da vida além dos sentidos. Então, para acreditar nisso, olha só, para acreditar que esse primeiro sistema era verdadeiro, teria que se colocar a sua base sobre a metafísica. Algo fora das leis, algo milagroso, algo transcendental, né? A gente sabe que o sistema raciocinado pela doutrina espírita, que é trazido pelos espíritos e que estamos estudando aqui, com muito esforço, todos nós, eu e vocês, estamos estudando aqui, para compreender que existe lei natural comandando tudo, que nada foi feito de forma milagrosa, fora do raciocínio, fora da capacidade de compreensão do homem. Quanto mais a gente evolui como espírito, mais a gente vai compreender. A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se apresentará triunfante nas ruínas da antiga. Ó, as ruínas da antiga. Porque a sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. E não estamos aqui julgando a filosofia da igreja que a gente acreditou por séculos, porque nós estávamos lá. Nós precisamos passar por isso também. E quem sabe, um de nós que está aqui estudando não estava lá, né, defendendo essa teoria e até sendo lá um sacerdote. Então aqui não é julgamento, é comparando sistemas que foi o que coube, o que era do tamanho da compreensão humana em cada época, né? Antes de Cristo, antes de Moisés, tiveram outros sistemas dos selvagens, e que agora os Espíritos nos trazem, cumprindo a promessa de Jesus, um sistema baseado na lei natural, no raciocínio, na compreensão, alinhado com a ciência. Não é que a gente vai virar escravo da ciência, porque sabemos que a ciência desenvolvida pelo ser humano pode ter erros também, mas ela mesmo se corrige com o passar do tempo. Então, o nosso raciocínio de criação é o da ciência. Tanto que eu sempre digo, todo espírita, queira ou não queira, saiba ou não, acredita na teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução. Claro que Darwin não trouxe ela perfeitamente pela época que ele viveu, pela forma que ele desenvolveu, pelos recursos que ele tinha. Mas a linha geral da doutrina dele, do raciocínio dele, foi muito evoluído para a época em que ele falou. São esses espíritos que vêm para sinalizar o rumo da ciência, o rumo da compreensão. Não é isso, minha gente? Um grande abraço. Jesus abençoe nossos lares.
Tá bom? E até o próximo vídeo.